Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esta é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Nas outras duas, houve sempre algum problema, inclusive o programa de gravação decidir que ele não iria captar áudio simplesmente por vontade própria. Então, esse vai ser o último vídeo desse módulo de teoria X-barra, porque já completam 40 vídeos nessa playlist. Há ainda vários outros fenômenos que nós poderíamos abordar com relação às estruturas das sentenças segundo a X-barra, mas 40 vídeos para uma playlist é muito vídeo. Então, em outra oportunidade, podemos fazer algum módulo 2 avançado, mas por enquanto encerramos esse módulo com esse vídeo que vai ser sobre sentenças relativas, aproveitando que os últimos vídeos têm sido sobre a chamada periferia esquerda da sentença, o sistema CP. Vamos falar sobre as sentenças relativas, que são um tipo de sentença subordinada que nós não tínhamos abordado antes. Basicamente, nós queremos falar sobre dois tipos de sentenças relativas, que são as restritivas e as explicativas. As restritivas são como os exemplos a seguir. Em um, eu conheço o rapaz com quem você conversou é uma sentença modificando o sintagma o rapaz. A moça de quem João gosta viajou, de quem João gosta é uma sentença subordinada modificando a moça. Eu conheço o lugar onde Pedro mora é uma sentença subordinada modificando o lugar. E João perdeu o livro que Maria trouxe é uma sentença subordinada modificando o livro. Quando falávamos sobre as sentenças subordinadas completivas, basicamente nós tínhamos sentenças que eram selecionadas como complementos de verbos. Mas agora, as sentenças relativas não estão relacionadas a verbos, mas sim a nomes, a substantivos. As orações relativas são adjuntos de nomes. Elas são conhecidas também como orações adjetivas. A gramática tradicional chama mais de orações adjetivas, os linguistas chamam mais de orações relativas. E, basicamente, elas se comportam de modo semelhante aos sintagmas adjetivais ou sintagmas preposicionais que funcionam como adjuntos do nome. Por causa disso, a análise mais básica para esse tipo de sentença é justamente colocá-las como adjuntos do NP, assim como os sintagmas adjetivais são adjuntos do NP. Então, por exemplo, como seria uma representação de um sintagma adjetival adjungido ao substantivo? Seria como vocês veem na tela, que nós temos o AP inteligente, modificando o nome rapaz, e a ideia aí é que nós fazemos uma adjunção, né? Quando juntamos o NP com o AP, nós dobramos o NP. Isso aí representa uma adjunção. Da mesma maneira, na sentença relativa, nós vamos ter o CP, isso é uma sentença, então isso é um CP, que é combinado com o NP e o resultado é dobrar a categoria do NP. A interpretação, então, é que nessa configuração a oração relativa está adjungida ao NP. Nós vamos ver ainda como é que é a estrutura interna desse CP, a estrutura interna dessa sentença relativa, mas antes disso nós precisamos falar sobre o outro tipo de sentença relativa, que é a relativa explicativa. Sentenças como 5, eu falei sobre isso com Carla, que é médica, não está fazendo uma restrição do significado de Carla, está dando apenas uma informação adicional sobre ela. Esse tipo de sentença relativa faz, então, uma explicação, ao invés de uma restrição, é uma sentença relativa explicativa. Da mesma maneira que, em 6, aquela é a mãe de João, de quem eu te falei, não está restringindo o significado de a mãe de João. A mãe de João já é suficientemente definido, o significado referente já é suficientemente definido, então de quem eu falei não está servindo para restringir e deixar mais claro qual é o referente, mas apenas para dar uma informação adicional sobre ele. Da mesma maneira, Abuja, que é a capital da Nigéria, tem 1,6 milhão de habitantes, que é a capital da Nigéria, está modificando Abuja, mas Abuja, como um nome próprio, já é suficientemente definido, não precisa de uma restrição do significado. O que nós temos aí é uma informação adicional, uma explicação. E em 8, João, com quem eu conversei, confirmou a história. Da mesma maneira, nós temos um nome próprio aí, já é suficientemente definido,
e esse com quem eu conversei apenas dá uma explicação. Então, qual é a forma como nós vamos apresentar as sentenças explicativas, as relativas explicativas, para diferenciar das relativas restritivas? Um fato que se percebe ao olhar para as relativas explicativas é que elas parecem estar bem menos integradas à estrutura do sintagma nominal e até da sentença inteira, a qual elas se combinam, com a qual elas se combinam. Por causa disso, para representar esse maior afastamento entre o nome modificado e a relativa explicativa, a hipótese é que esse tipo de sentença não é um adjunto ao NP, mas é um adjunto ao DP. Por isso, elas ficam mais afastadas dos nomes, menos integradas à estrutura do sintagma nominal. Ou seja, enquanto nas relativas restritivas, como vimos antes, a oração relativa está adjungida ao NP, está combinada com o NP com a projeção adicional de outro NP, nas relativas explicativas nós temos o CP combinado com DP, projetando um outro DP para termos aí uma estrutura de adjunção. E essa seria a diferença entre as restritivas e as explicativas do ponto de vista estrutural. Dito isso, como é então a estrutura interna das sentenças relativas, sejam elas relativas explicativas ou relativas restritivas? Algo que é importante observar é que as sentenças relativas são introduzidas por elementos que parecem ser elementos deslocados de uma posição mais interna da sentença. Então, por exemplo, em eu conheço o rapaz com quem você conversou, com quem funciona como complemento de conversar. Da mesma maneira, em a moça de quem João gosta viajou, de quem funciona como complemento de gosta. Nos dois casos, porém, esses elementos estão deslocados da posição original de complemento desses verbos para o início da sentença relativa, como se fosse um movimento de um pronome interrogativo, que nós vimos nas sentenças interrogativas que eu. Então, nós vamos analisar as sentenças relativas desse tipo exatamente assim, como esses elementos relativos, esses pronomes relativos, sendo gerados inicialmente numa posição mais interna à sentença, como de complemento, do verbo, de adjunto do verbo, até de sujeito do verbo, argumento externo ou argumento interno do verbo, e posteriormente sendo movidos para a periferia esquerda da sentença. Então, a estrutura profunda de com quem você conversou seria essa aí, em que nós temos o CP, o IP, o VP. Dentro desse VP nós vamos ter o verbo conversar, nós vamos ter o argumento externo você, nós vamos ter o argumento interno com quem, funcionando como complemento de conversar. Na estrutura superficial, o que nós vamos ter é justamente o movimento desse pronome relativo. Notem que o pronome relativo aí é apenas o quem, só que no português, quando o pronome interrogativo é preposicionado, ele arrasta junto consigo a preposição. Esse é um fenômeno que é chamado de pit piping, né? Diz respeito a esse elemento ser arrastado junto com a preposição. E então nós temos o PP inteiro sendo deslocado para essa posição na periferia esquerda da sentença, aí no nosso CP. Da mesma maneira, acontece em a moça de quem João gosta viajou. Dentro da relativa de quem João gosta, nós teríamos exatamente a mesma estrutura em que esse de quem é gerado na posição de complemento e é deslocado para o início da sentença. Mas antes de nós encerrarmos, nós temos uma outra questão que é o seguinte, é o caso das sentenças relativas em que nós não temos algo como com quem, de quem, nós temos apenas o pronome que, nós temos apenas a forma que também é considerado tradicionalmente como um pronome relativo deslocado. Então a ideia básica para essas sentenças é que, se esse que corresponde ao argumento interno, ele é gerado na posição de argumento interno, depois deslocado, ou seja, na estrutura profunda dessa sentença que Maria trouxe, nós teríamos aí esse que gerado como argumento interno do verbo trazer, e na estrutura superficial esse que é deslocado para uma posição na periferia esquerda da sentença, a posição no CP, no especificador do CP. Se ele é interpretado como argumento externo, ele vai ser gerado na posição de argumento externo e depois deslocado para o CP.
Ou, se por acaso ele é interpretado como sujeito de uma small clause, de uma mini oração, ele vai ser gerado como argumento dentro dessa small clause e depois deslocado para o CP, passando provavelmente pela posição de sujeito. Essa é a primeira hipótese com relação ao status desse que introduz uma oração relativa. É a análise que está na base da interpretação da gramática tradicional, que vê esse que como pronome. Então, isso aí seria algo semelhante ao caso anterior, com a única diferença que nós não temos a preposição. Notem que eu não entendo em detalhes sobre para qual das várias categorias dentro do sistema CP esse pronome iria. Porém, existem alguns problemas com essa análise do que como pronome. Basicamente, um grande problema é o fato de que essa posição de onde supostamente o pronome que estaria sendo gerado e de onde estaria sendo movido, essa posição pode ser preenchida por outro elemento. Outro elemento que nós conhecemos como pronome lembrete ou pronome resumptivo. Então, assim como nós podemos ter João perdeu o livro que Maria trouxe, em que o que seria interpretado como um pronome relativo com a função de objeto direto, complemento de trouxe, que é movido para o início da oração, nós podemos ter uma outra versão dessa sentença, que é João perdeu o livro que Maria trouxe ele, que é uma sentença que, na verdade, dita assim fora de contexto, até talvez não soe tão bem. Geralmente essas sentenças acabam ocorrendo em um percentual baixo na língua falada, mas acontecem. Mas em contextos mais fluidos, em contextos que não é uma sentença solta no ar. E muitas vezes essa sentença relativa também não está na posição final da oração inteira, da sentença inteira, da frase inteira, mas numa posição medial. Então existem alguns fatores de ordem pragmática que fazem com que esses dados fiquem mais naturais ou não, mas eles acontecem muito, eles estão muito bem documentados na fala cotidiana do português brasileiro, não só do português brasileiro, na verdade. No português e em outras línguas existe esse fenômeno dessa retomada por pronome lembrete. Qual o problema? Como é que esse que estaria sendo um pronome movido dessa posição se nós temos o ele nessa posição? Então, não é compatível essa análise de movimento do que com a presença de outro elemento pronominal nessa posição. Mais do que isso, mesmo naqueles casos em que claramente nós temos o movimento, que são os casos em que nós temos a sequência de preposição mais um pronome, que é claramente um pronome, como quem, nós podemos ter uma versão dessas sentenças em que ao invés de com quem, nós temos o que, isso é chamado de relativa cortadora, porque nós perdemos a preposição. Eu conheço o rapaz que você conversou, isso é muito comum na linguagem falada. E nesse caso, nós podemos ter a retomada por um pronome lembrete. Eu conheço o rapaz que você conversou com ele. Talvez isso aí seja até mais natural do que a retomada nos outros casos, no caso de 4 linhas. E aí também notem que nós temos esse mesmo problema. Quando nós temos o com quem claramente deslocado da posição de complemento, é muito difícil ter esse pronome lembrete. Quando nós cortamos a preposição e mudamos a forma do pronome de quem, ou de qual, etc., para que, passa a ser possível essa retomada pronominal, inclusive uma retomada pronominal que seja por um sintagma preposicional mais o pronome, como com ele, por exemplo. Como é que nós lidamos com essa situação? Como é que lidamos com esses dados como em linha, em que nós temos o que sem a preposição, e em 2 linhas em que, além de o que sem a preposição, nós temos a retomada por um sintagma preposicional completo. A ideia, na verdade, aqui é que, ao contrário do que se assume tradicionalmente, esse que invariável, esse que não tem traço como esse que não tem um traço semântico muito específico, porque percebam, o pronome relativo quem tem um traço mais humano, mais animado. O pronome relativo onde tem um traço de lugar. O que não tem nenhum traço semântico específico. É uma forma invariável e neutra em relação ao traço semântico. A ideia aqui é que esse que, na verdade, não seria um pronome. Ele não seria um elemento gerado como argumento adjunto do verbo e depois deslocado para o início da oração. Ele seria um complementizador, ele seria uma conjunção integrante, uma conjunção introduzindo a sentença inteira. Ele seria gerado, então,
no núcleo do CP, ou em um dos núcleos do sistema CP. Por exemplo, a estrutura profunda que Maria trouxe seria, então, como está na tela, em que o Q é o núcleo do CP, como uma conjunção, qualquer como uma conjunção integrante que introduz oração completiva, oração objetiva direta, nós teríamos, então, na posição de complemento do trazer, algum tipo de categoria nula, como um tipo de pronome nulo, que, em geral, se chama de um operador, no sentido de que um pronome, essencialmente, ele pode permanecer na posição dele. Já um operador já tem a ideia de que ele vai precisar exercer algum tipo de escopo semântico sobre o restante da sentença. Então, por causa disso, esse elemento aí iria se mover para a posição de especificador do CP, para marcar, para estabelecer essas relações de relativização da sentença, assim como um pronome interrogativo se move. Então, nós teríamos essa explicação. Quando nós temos o que apenas, sem retomada pronominal, é porque nós temos uma espécie de um pronome nulo na posição relevante, associado ao VP, e esse elemento nulo é movido depois para o especificador de CP e o que é apenas uma conjunção fixa. Já no caso de sentenças como que você conversou com ele, em que nós temos o que fixo e a retomada pronominal, ou com PP ou com apenas o pronome, nós vamos ter novamente esse que inicial gerado como um núcleo do CP, e depois nós vamos ter o pronome aí gerado na posição relevante associado ao VP. Se for um objeto direto, como um DP argumento interno. Se for um objeto indireto, vai ser como um PP na posição de argumento interno. Se for adjunto, em posição de adjunção. Se for um argumento externo, vai ser na posição de especificador. Nesse caso aí, como é conversar com ele, o com ele aí vai ser gerado nessa posição de argumento interno como um PP. E, a partir disso aí, existem algumas questões sobre o que acontece na estrutura profunda. Certamente não há o movimento do com ele para o especificador do CP, pelo menos não um movimento na estrutura superficial. Talvez haja um movimento muito posterior na forma lógica, etc., mas não há um movimento na estrutura superficial. Alguns autores especulam se haveria algum tipo de operador não pronunciado, algum tipo de elemento não pronunciado que é deslocado para a posição do especificador do CP, tal como acontece nas outras sentenças relativas, em que algum tipo de pronome relativo é movido de fato. Existe uma questão em aberta. O que é essencial aqui, esse que invariável, assim como aquele that invariável, que introduz relativas no inglês, não seria um pronome, mas seria um complementizador. E é justamente por ele ser um pronome e um complementizador que é possível que haja aquilo que se chama de retomada pronominal, um pronome exercendo a função associada ao VP nas partes mais baixas da estrutura. Então, pessoal, com isso nós encerramos esse módulo de introdução à teoria X-barra. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem ter acesso aos PDFs desse material, dessas 40 aulas, eu postei lá esse material, o PDF de todas as aulas, lá no Patreon. O link vai estar na descrição. Até a próxima e Deus abençoe vocês.